Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos anuncia em Manaus liberação de 10 milhões para a construção da Casa da Mulher Brasileira no Amazonas. Pesquisa aponta impactos da Covid-19 no comércio de Manaus. Desembargador suspende CPI da Saúde na Assembleia Legislativa. Confirmado. Complexo Viário Roberto Campos será entregue no dia 29. Amazonas tem mais de 1.241 infectados pela Covid e total de mortos é de 2.550. O interior, Quari ultrapassa Manacapuru e se torna o município com mais casos confirmados da doença. Ministério da Educação divulga novas datas do SISU para Unifiéis. Ministro do STF determina a quebra de sigilo bancário de 10 deputados bolsonaristas. Depois de operação da Polícia Federal, Bolsonaro vê abusos, violação de direitos e diz que tomará medidas legais para proteger a Constituição. Coronavírus. Brasil registra 1.338 mortes em 24 horas e o total de mortos chega a 45.456. Ásia em alerta. Aeroporto de Pequim cancela mais de 1.000 voos devido à segunda onda de Covid-19 na China. Em plena quarentena, Brasil tem alta de 8% no número de assassinatos em abril. Garoto de 14 anos morre afogado durante brincadeira em lago no Tarubã. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. Madrugada chuvosa, essa que termina dentro da previsão de 10 milímetros do clima-tempo. A temperatura que é de 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade terá máxima de 32 graus A umidade Celsius. do ar é de 86%. Os ventos estão calmos com 6 quilômetros hora de velocidade. É quarta-feira, 17 de novembro. Chegamos aos 168 dias do ano e faltam 198 para terminar 2020. Dia de Santo Adolfo de Osnabrück. Também é o dia do funcionário público aposentado. Dia do gestor ambiental e o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca, instituído pela ONU. O Rio Negro continuava parado ontem e seu nível em relação ao mar se mantinha nos 28 metros e 51 centímetros. Devido ao mau tempo, o aeroporto Eduardo Gomes amanhece operando por instrumentos, informa o Infraero. O militar de Ponta Pelada opera sem restrições. Fatos marcantes da história. 1962, o Brasil conquistou o segundo título da Copa do Mundo de Futebol. 1994, nos Estados Unidos, O.J. Simpson é absolvido das acusações de assassinar sua esposa Nicole Brown e do amigo dela Robert Goldman. Em 2013, protestos gerais em várias cidades do Brasil reúnem mais de 1 milhão de pessoas em todo o país. 2015, 9 pessoas são mortas em um assassinato em massa na Igreja Episcopal Metodista Africana de Emmanuel, em Charleston, na Carolina do Sul. Em 2017, uma série de incêndios florestais na região central de Portugal mata pelo menos 64 pessoas e fere outras 204. 5 horas e 50 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ao sonoplasta Hernandes Sampaio e ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia PT, bom dia Eduardo Silva, bom dia você, Paulo Guerra, e bom dia principalmente ao nosso ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, ainda chove aqui no sítio histórico da cidade, onde você se encontra. Muita chuva durante a madrugada. Muita chuva, Paulo Guerra, que começou na área da zona leste e norte da cidade, era por volta de 21 horas e 30 minutos, né? Quando começou aliás, era aproximadamente 22 para 23 horas, quando chegou com muita força na área da zona leste. Nesse momento, Paulo Guerra, ainda chuvisca, né? Tem que ligar o limpador ainda para quem está dirigindo nesse momento na área da Zona Leste. Nós estamos na Avenida Altasmirim, a famosa grande circular, e por aqui, Paulo, está chuviscando sim. Tem muita gente que acorda às 5:30 da manhã, aí ele olha abre a janela e diz: começou a chover agora. Não, começou a chover à meia-noite, certo? Repetindo, começou a chover à meia-noite. E Pellegrini, e o trânsito, como é que se encontra nas nossas principais ruas e avenidas? Já começando a ter uma movimentação bem grande nesse momento, Paulo. Nós, como eu acabei de dizer, estamos na Avenida Grande Circular, que seguramente tem o maior tráfego de veículos nesse momento, Paulo, em toda a cidade. A maior quantidade de veículos é daqui, na Avenida Grande Circular. São os ônibus que se deslocam para o Distrito Industrial, ônibus que vêm da Zona Norte, ônibus que vêm da Zona Leste,
passam pela Avenida Altasmirim, a grande circular, para se deslocar até o distrito. Com isso, Paulo, a movimentação fica bem intensa. Tem também a movimentação dos ônibus alternativos, dos mototáxis. A Avenida Grande Circular recebe o fluxo também do Terminal 4 e do Terminal 5. A movimentação realmente, Paulo, é das maiores. Entretanto, os semáforos estão funcionando, não teve nenhum tipo de acidente e mesmo com o chuvisco já temos aí uma movimentação bem intensa. Peregrino, depois daquele assalto à linha 652 na última segunda-feira lá na Altasmirim, com a participação de adolescentes de 14 anos, e fizeram uma limpa dentro do ônibus, levaram aparelhos celulares e o dinheiro das pessoas que estavam dentro do coletivo. E de lá para cá, mais algum assalto, Peregrino? Pois é, Paulo Guerra, nós tivemos na segunda-feira o ônibus da linha 652, né, Paulo? Foi assaltado lá na Avenida Altasmirim. Isso aconteceu na segunda-feira, Paulo, né? Aqueles adolescentes entraram e fizeram, aconteceram dentro do coletivo, armados de faca, mas de lá para cá, Paulo, tudo tranquilo. Tá bom, Peregrino, ainda bem que não aconteceu nenhum assalto, pelo menos que tenha conhecimento. Verdade. Mas os moradores do ramal do Laureano mandaram esse recado ontem aqui para Larissa Balheiro. Moradores do ramal do Laureano no Tarumã reclamam da onda de assaltos, principalmente nos finais de semana, com os bandidos fazendo a limpa nas casas, Peregrino. Aproveita o final de semana, bandidagem no ramal do Laureano no Tarumã e deixam as pessoas em polvorosa, invadem casas e levam tudo. Verdade, Paulo Guerra, é que o Tarumã, né, tem sido aí palco de muitos crimes, né, tanto quanto as pessoas que são assaltadas, como também de homicídios, né, como a gente tem noticiado aqui, homicídios naquela área do Tarumã, que é uma área muito grande, muito extensa, sim, mas que precisa de um cuidado maior por parte da polícia para que não haja esse tipo de coisa. A invasão à casa, Paulo, tinha até parado isso também, sabe? E da epidemia para cá, isso tem crescido muito, a invasão, a residência, as pessoas assaltarem, amarrarem as pessoas dentro das casas e fazerem acontecer. Isso, infelizmente, tinha dado uma parada, mas voltou a acontecer em Manaus. Pois é, Peregrino, está saindo agora essa informação. Em plena quarentena, o Brasil tem alta de 8% no número de assassinatos no mês de abril. Índice do G1 aponta que foram 3.950 mortes violentas no mês, contra 3.656 em abril de 2019. Nos 4 primeiros meses de 2020, o crescimento é de 9%, Peregrino. Muita coisa, não, Paulo Guerra? Muita coisa realmente. O nosso mês de abril e maio aqui em Manaus, principalmente março e abril, foi até tranquilo. Maio deu uma levantada e esperamos que não venha acontecer o maior número de homicídios, mas tem acontecido sim, Paulo Guerra. A gente tem observado que o número é crescente de homicídios, principalmente de maio para cá. Mas, Peregrino, apesar disso, a noite, madrugada foi tranquila, apenas um homem foi encontrado morto, mas por morte natural. Onde foi, Peregrino? Foi no bairro Lírio do Vale, Paulo Guerra, um homem conhecido lá na área como Seu Manel, era uma pessoa muito conhecida, querida por todos lá na área. Ele morava em uma casa alugada, Paulo Guerra, e fazia tempo que ninguém viu o Seu Manel. E lá da casa dele estava vindo um odor muito forte, sabe, Paulo? Daí a polícia foi acionada, chegou até o local e teve aquele encontro indesejável, encontro macabro. O homem estava morto dentro do banheiro, já em avançado estado de decomposição. Ele morava sozinho. A garotada brincava no Lago do Tarumã e um garoto de 14 anos pulou na água, Peregrino, e desapareceu. O corpo foi encontrado posteriormente, ontem à tarde. Pois é, Paulo, foi lá no Tarumã, mais uma vez veio uma tragédia em família, né? Foi o desespero das pessoas, dos parentes, quando encontraram o corpo. E sempre, Paulo, quando começa a subida das águas, começa a aparecer igarapé, começa os lagos, praias, principalmente para quem mora aí na área do São Raimundo, na área do Puraquequara, do Colônia Antônio Aleixo, ou seja, onde tem água, né, Paulo? O Lago do Aleixo sempre aumenta o número de afogamentos. Só de uma semana para cá, Paulo, nós já tivemos 3 casos de afogamento. Peregrino, vamos interagir com os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham todos os dias aqui com o Jornal da Manhã. Toda a equipe lá da Tucunaré FM de Anuri, os locutores, os comunicadores lá da Tucunaré FM que acompanham o jornal. Um bom dia para o Alex Magalhães, o Cabocão do Arrocha, o Ellington Martins, o pastor Ari Nunes, padre Raimundo Gordiano. E a Anuri inteira está ligada com o Jornal da Manhã através da rádio Tucunaré
FM. Você gosta de tucunaré, Pelegrini? Eu chegaram, Paulo, principalmente no caldo. Me amar com farinha é uma beleza. E, Paulo, também o pessoal, nossos amigos lá da rádio Santo Antônio FM de Borba, pessoal da rádio lá de Maués, agora Anópolis de Maués, do Beruri também, alô Beruri, aquele abraço, nossa retransmissora também lá no Lago do Limão, enfim, todo o interior do estado, as nossas retransmissoras, aquele abraço, aquele bom dia especial, não, Paulo? Pois é, e o Jaumir Barbosa, que é sonoplasta lá da rádio Palmeira FM também, mandando um bom dia para você, Pelegrini. Bom dia, aquela moçada lá de Palmeira FM e Manacapuru, abraço a todos nossos amigos de Manacapuru, Major Afrânio, aquele abraço, Major, Dona Marília, Santo Domar Guzmão também na escuta, Paulo. O Ayrton Gomes está em Itabira, Minas Gerais, também acompanhando o Jornal da Manhã. Pelegrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações policiais, estamos aí nas ruas da cidade, observando o trânsito, Paulo, e vale aquela sua recomendação de sempre, cautela no trânsito, temos perigo de aquaplanagem, né, Paulo Guerra? Aquaplanagem, isso. Isso, bonito depois esse nome, de uma chuva intensa como a de ontem à noite. Bonito esse está nome. Chovendo ainda. Bonito esse nome, não é, Pelegrini? Aquaplanagem. Que coisa bonita, né, Paulo? Também conhecido como derrapar na água. Pois é. A Orquestra de Violões do Amazonas é a atração desta quarta-feira no projeto Cultura Sem Sair de Casa, que vai exibir o espetáculo Ópera Bem Temperada, às 20 horas, no Facebook da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Segundo o diretor artístico e regente Davi Nunes, o grupo traz para a plataforma digital óperas tradicionais com ritmos brasileiros como choro, bossa nova, samba e baião. O advogado Sérgio Paulo Monteiro Litaif Filho é o novo presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável, empresa pública vinculada à Secretaria de Estado da Produção Rural. O anúncio foi realizado nesta terça-feira pelo então presidente Flávio Antônio Filho, que deixa o comando da pasta para exercer o cargo de confiança de secretário de Estado, chefe da Casa Civil. JR, aconteceu um apagão em Iranduba e também na região de Manacapuru. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Um forte temporal registrado na noite de ontem deixou os municípios de Iranduba e Manacapuru totalmente às escuras por quase 3 horas. Partes da capital amazonense também ficaram sem energia elétrica, segundo o relato de moradores via redes sociais. Uma fonte da empresa Amazonas Energia informou a nossa reportagem que um problema ocorrido na linha de transmissão entre Manaus e Iranduba foi a causa do apagão nesta parte da região metropolitana. Equipes da empresa foram acionadas e a energia foi restabelecida por volta de 00:30. Em alguns trechos de Iranduba houve registro de fortes ventos, mas aqui na sede do município a chuva foi fraca e continuava até ainda há pouco. Parou agora neste momento. A temperatura aqui é de 22 graus e a Climatempo prevê para hoje sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, com 90% de probabilidade de chover 8 milímetros. A temperatura hoje por aqui deve variar entre 22 e 32 graus. Interagindo com os nossos ouvintes por aqui, Paulo Guerra, nós vamos cumprimentando o casal, o seu José Lopes e a dona Maria Gomes. Eles moram lá no repartimento do Tuiué, na Ponta do Vento, e são ouvintes assíduos do Jornal da Manhã. Paulo Guerra. O conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Mário de Melo, decidiu prorrogar a suspensão das atividades presenciais da Corte de Contas por mais 20 dias. A portaria com a decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico na tarde desta terça-feira. Os 11 setores que voltaram aos trabalhos presencial gradualmente, como o financeiro e diretoria de recursos humanos, continuam suas atividades no tribunal. O governo do Amazonas lançou na manhã de ontem a Operação Curuquetê 2, articulada entre órgãos ambientais e de segurança pública para combater o desmatamento ilegal e queimadas não autorizadas no estado. A ação integrada acontece em articulação com a Operação Verde Brasil 2, deflagrada pelo governo federal por meio da garantia de lei e ordem, da lei da ordem, para atuar no controle do desmatamento e queimadas da Amazônia. O nome da operação faz alusão ao rio Curuquetê, situado no município de Lábrea, conhecido por ser rota comum de escoamento de madeira ilegal no sul do Amazonas
que terá atuação prioritária durante a Curuquetê 2. As ações do Estado vão ocorrer em conjunto com as Forças Armadas para alcançar, sobretudo, as áreas federais que reuniram 79% dos alertas de desmatamento de janeiro a maio de 2020. O comércio do Amazonas em abril continuou caindo. Dessa vez, a queda de 14,6% promoveu uma revirada no desempenho acumulado no ano, que até o mês passado estava positivo. A média móvel trimestral mostra desempenho negativo em todos os indicadores. Já quedas registradas no volume de vendas e na receita nominal indicam um momento delicado para a atividade, que em 2 meses perdeu quase todo o bom desempenho acumulado anteriormente. O indicativo é que maio não traga bons números, uma vez que as restrições impostas pelo isolamento social continuaram durante aquele mês. O comércio foi o foco de mais uma ação da Superintendência da Zona Franca de Manaus para o monitoramento dos impactos econômicos ocasionados pela pandemia do novo coronavírus Covid-19. Em parceria com a Câmara de Dirigentes de Lojistas de Manaus, CDL Manaus, foi realizada uma pesquisa com o setor comercial de Manaus no período de 21 a 29 de maio de 2020, com o objetivo de medir os impactos desde o início da pandemia até o momento da pesquisa. Quanto ao mercado de trabalho, os resultados indicam que 56,6% das empresas participantes já haviam demitido até o momento da pesquisa, em contraposição a 43,3% das empresas que não demitiram. Contudo, 30,8% do grupo de empresas participantes que ainda não haviam demitido admitiram a expectativa de demitir nos próximos 30 dias. 6h06. Temos informações de Manacapuru. José Alberto Zegdeg, chove aí na região? Chove muito, Paulo Guerra, chove muito. Bom dia, ouvinte da difusora, bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva. Bem, Paulo, mais uma vez Manacapuru fica na escuridão por falta de energia elétrica. O motivo ainda é um mistério, mas segundo informações via postagens em grupo de WhatsApp, teria sido um problema no cabo de transmissão, o que levou a equipe de plantão da empresa ao local até solucionar o problema. A fonte não é oficial. O blackout ocorreu no momento em que, segundo informações, chovia bastante na capital Manaus, por volta de 21h30. A falta de energia atingiu todos os bairros de Manacapuru. E até então, a Amazonas Energia não se manifestou sobre a causa da falta de energia. A população entrou em pânico e haja ligação e mensagens para saber o que aconteceu, já que ainda não saiu da mente das pessoas o último apagão que deixou a cidade às escuras por vários dias. O que obrigou, na época, a empresa distribuidora de energia a instalar dezenas de potentes grupos geradores para suprir a necessidade da falta de energia durante o apagão. A falta de energia ontem se restabeleceu, era por volta de 00:30, mas mesmo assim a população ficou desconfiada, até porque a subestação do Manacá, onde estavam estacionados os grandes grupos geradores de energia, foram desativados e o sistema de emergência desligado. Falta de energia em Manacapuru não é novidade. Vez por outra, a cidade fica sem energia, sem aviso prévio. E com o verão chegando, o calor é insuportável, o que deixa ainda mais o povo impaciente. Bem, Paulo, logo após a volta de energia, começou uma chuva muito forte e até o momento permanece chovendo aqui na Princesinha dos Solimões. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. O ex-superintendente da Zona Franca de Manaus, Alfredo Menezes, anunciou ontem que o Partido Patriota lançará o nome dele como pré-candidato para disputar a Prefeitura de Manaus nas eleições deste ano. O anúncio foi feito pelas redes sociais de Menezes e o evento será às 16 horas em um hotel na zona centro-sul de Manaus. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL e membro da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento da Assembleia Legislativa, subscreveu na manhã de ontem projeto de lei que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial o cultivo de abacaxi no distrito de Novo Remanso e em torno, no município de Itacoatiara. O abacaxi produzido em Novo Remanso, distrito de Itacoatiara, recebeu o selo de indicação geográfica, o IG, na categoria Indicação de Procedência do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Na manhã desta terça-feira, o deputado estadual Álvaro Campelo, dos Progressistas, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas,
denunciou o Carrefour pela prática de juros abusivos em seu cartão de crédito. De acordo com ele, a empresa incentiva o consumidor a endividar-se a altos juros e a continuar comprando, o que tem resultado em endividamento. Um dos casos é de uma funcionária pública do estado que tinha uma dívida de R$5.000 parcelada em 24 vezes. Devido a dificuldades financeiras, a parcela do mês de maio não foi paga e quando a consumidora entrou em contato com a empresa pedindo a emissão do boleto para fazer a quitação, foi informada que por um atendente do saque que ela havia quebrado o contrato e que sua dívida atual era de R$10.000, com mensalidade de R$800, o que se tornou totalmente inviável para a cliente. Álvaro Campelo informou ainda que todos os casos já foram remetidos ao PROCON estadual e se não chegarem a acordos com valores razoáveis e condições aceitáveis, serão ingressadas ações no Juizado Especial Cível a fim de resguardar os direitos dos consumidores que fizeram as denúncias pelas redes sociais do deputado. 6h10. O deputado Sinésio Campos do PT voltou a cobrar o atendimento da saúde dos municípios do estado aos servidores da educação que são usuários do plano de saúde oferecido pela Apivida mediante convênio firmado com o governo do estado. A cobrança foi feita na manhã desta terça-feira em pronunciamento durante sessão virtual realizada pela Assembleia Legislativa do Estado. A Apivida está ganhando dinheiro sem prestar o devido serviço, denunciou ele. O deputado lembrou que esta cobrança vem sendo feita desde 2018, quando apresentou proposta na forma de requerimento para encaminhamento de indicação ao governador do Amazonas para que a Apivida firmasse convênios com clínicas particulares para prestação de atendimento aos profissionais da educação do estado. O senador Eduardo Braga, MDB do Amazonas, prestou homenagem aos povos indígenas do Amazonas na votação do projeto que institui medidas para prevenir a disseminação da Covid-19 entre indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Aprovada em sessão virtual do Senado na noite desta terça-feira, a matéria seguiu para a sanção presidencial. O Amazonas é o estado com maior diversidade de etnias indígenas do Brasil. São 68. Esse projeto é um passo importante na luta pela valorização dos nossos índios. Vem as homenagens a eles, especialmente aos do Amazonas, um povo que tanto ama e tanto quer o bem, disse o parlamentar em vídeo publicado nas redes sociais. Durante o debate, o parlamentar amazonense destacou que a proposta resgata a existência e a importância da população indígena. O desembargador Ernesto Anselmo Queiroz Xicharu, na tarde de ontem, proferiu decisão liminar provisória, suspendendo os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Saúde, instalada no âmbito da Assembleia Legislativa, pela evidência de que a definição dos membros processantes não atendeu a requisitos previstos no regimento interno do Poder Legislativo do Estado. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, determinou que a União comprove, no prazo de 24 horas, a entrega de cestas básicas a indígenas do município de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. O Ministério Público Federal noticiou o descumprimento da decisão anterior do tribunal, na qual a entrega já havia sido determinada em atendimento às medidas emergenciais de combate à pandemia. O descumprimento dessa nova decisão enseja multa no valor de R$100 mil. A pesquisa EpiCovid-19-BR, que estima a proporção de casos de infecção por coronavírus no Brasil, inicia nova etapa a partir do próximo domingo, com a meta de realizar 33.250 testes rápidos e entrevistas em Manaus e em mais 132 cidades de todos os estados do país. Cerca de 2.600 pesquisadores do Ibope Inteligência vão às ruas dos dias 21, 22 e 23 de junho para visitar residências e convidar 250 moradores a realizar testes rápidos para o coronavírus em cada uma das cidades incluídas na pesquisa. O Amazonas diagnosticou mais 1.241 casos de Covid-19 nesta terça-feira, totalizando 58.018 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde. De acordo com o boletim divulgado, foram confirmados mais 38 óbitos pela doença. Desses 9 ocorridos nas últimas 24 horas e 29 em investigação, que tiveram confirmação diagnóstica na data de ontem, elevando para 2.550 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, foram registrados 45 sepultamentos, 5 óbitos domiciliares e 2 cremações. 58.018 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira, 23.612 são de Manaus, ou 40,70%.
e 34.406 do interior do estado, ou 59,30%. E Quari ultrapassou Manacapuru e se tornou o município do interior do Amazonas com mais casos confirmados de Covid-19. A cidade registra mais de 2.900 casos do novo coronavírus. Com 98% de execução, o complexo viário, o ministro Roberto Campos, que interliga as zonas oeste e centro-sul em suas intervenções subterrâneas e norte e sul nas superficiais, recebe os últimos retoques para ser entregue no próximo dia 29. Nesta terça-feira, o prefeito Arthur Virgílio Neto fez a inspeção final da obra, que já realiza testes com veículos da estação de transferência, instalação dos elevadores, paisagismo e urbanização geral. A ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, anunciou na noite de ontem aqui em Manaus o empenho para o próximo mês de 10 milhões de reais para a construção da Casa da Mulher Brasileira no Amazonas. Damares fez o anúncio acompanhada pelo secretário estadual de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, William Abreu, durante visita ao abrigo para pessoas em situação de rua na Arena Amadeu Teixeira, na zona centro-sul. Queremos iniciar a obra ainda no próximo semestre, afirmou Damares, que ainda cumpre agenda nesta quarta-feira em Manaus. O abrigo é administrado pela Sejusc, Secretaria de Assistência Social e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza. Polícia. O corpo do adolescente José Jean Carlos Cardoso, de 14 anos, foi encontrado no fim da tarde de ontem no Lago Verde, no bairro Tarumã. O menino estava em uma tarde de lazer com amigos quando acabou submergindo e desaparecendo nas águas. Conforme informações do sargento Santana do Corpo de Bombeiros, a equipe chegou pelo lado oposto onde o corpo foi encontrado e a equipe andou quase 1 quilômetro até o ponto exato do fato. Um grupo de adolescentes estava no local e todos tentaram ir até o meio do lago. Na hora de retornar para a margem, o José Jean não conseguiu voltar. Ele ainda teve ajuda de uma das crianças, mas ele acabou se afogando. Os adolescentes solicitaram apoio de moradores e vizinhos da área que ainda tentaram fazer buscas, porém não tiveram sucesso. Em seguida fomos acionados e fizemos as buscas. Conseguimos localizar logo o cadáver porque o lago tem água parada e boa visibilidade, fato que facilitou o serviço dos mergulhadores, explicou o sargento. Pelegrini, um homem de 20 anos, foi preso ontem à noite, suspeito de ter estuprado uma criança de 8 anos dentro de uma casa na comunidade Bela Vista, no bairro do Buraquequara. Segundo informações, o suspeito levou a menina para o banheiro de uma casa onde a estuprou. A mãe, ao chegar do trabalho, notou comportamento diferente da filha, que chegou a ser ameaçada pelo criminoso, e ao saber da crueldade fez um boletim de ocorrência contra o homem Pelegrini. O homem então começou a ser caçado por moradores da área e, ao ser encontrado, quase foi linchado e só parou de apanhar quando policiais da Força Tática que faziam ronda pelo bairro se aproximaram e o conduziram para a delegacia. Ele apanhou muito em Pelegrini e merecia apanhar mais. Merecia, Paulo. Infelizmente, a Força Tática chegou antes e, garantindo a lei, fez com que a integridade física dele fosse preservada, cumprindo a lei. A Força Tática chegou na hora. Mas ainda deu para ele pegar uma pisa, Paulo, e esperamos que na penitenciária ele também sofra um bocado. Rapaz, eu tive acesso à foto da criança, Paulo, uma verdadeira barbaridade esse bandido fez. Uma criança bem pequenininha, magrinha, 8 anos de idade apenas, e esse bandido a estuprou. Pelegrini e motorista reclamando desde ontem o semáforo da Tefé com a borba em pane, Pelegrini. Providências não foram tomadas. Pois é, preciso que seja tomado o mais breve possível essa providência. Vamos fazer a nossa parte, Paulo. Mais uma vez, vamos levar o conhecimento do IMMU, né? Vamos fazer o contato com o 0800 para ver se consegue, né? Dar um jeito nesse semáforo que está apagado aí, já provisoriamente. Pelo menos uma equipe de agentes deve se deslocar para o local, que daqui a pouco, Paulo, aquela é uma área de grande demanda de trânsito. Pelegrini, o que mais aconteceu? Uma noite madrugada tranquila, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Entretanto, Paulo Guerra, além desse bandido desgraçado, lixo humano, lá do Buraquequara, lá da localidade, comunidade Bela Vista, que estuprou uma criança de apenas 8 anos de idade. Tomara que a justiça se faça e esse homem fique o resto da vida
na cadeia e lá ele pague direitinho o que ele já fez, né? Como diz aí um grande comunicador, que tomara que seja que seja que nem na época do Velho Testamento. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Bandido, desgraçado, estuprador, um lixo humano, foi graças a Deus preso pela polícia. Tomara que ele fique preso pelo resto da sua miserável vida. Tassis Silva Gonçalves, de 30 anos, foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva por furto qualificado e associação criminosa. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele é conhecido pela polícia como um dos maiores ladrões de moto de Manaus. O ladrão foi preso, não teve ainda identidade divulgada, mas, aliás, já teve sim, né? Muitas pessoas devem chegar até o local e acusar ainda mais, enrolar ainda mais o Tassis Silva Gonçalves, de 30 anos de idade, ladrão de moto. Rapaz, mas ele é bom de roubar mato. Mas não precisa ter chave, não precisa ter, né, chave de fenda, não precisa nem uma ferramenta. Ele chega lá, apenas uma faquinha, ele consegue roubar uma moto. Bandido que também já está atrás das grades, graças ao grande trabalho da polícia. Falando em polícia, Paulo Guerra, ontem, antes da chuva, era para ter ganhado a madrugada, mas uma operação estava sendo realizada na zona leste da cidade. Detran, Batran, Polícia Militar, nas ruas da cidade. Uma plataforma de guincho já estava praticamente lotada de moto irregular, moto roubada, moto com restrição de roubo, gente dirigindo moto sem carteira de motorista, o mesmo acontecendo com os carros, e uma grande operação estava sendo realizada, até que a chuva chegou. Mas não se preocupem, a operação vai continuar, principalmente na zona norte e leste da cidade. Quem anda sem capacete, quem anda sem documento, com certeza terá sua moto apreendida, e se tiver enrolado também vai preso nessas operações que são muito bem feitas nas áreas das zonas norte e leste de Manaus. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um casal com idade de 37 e 40 anos, ele 37, ela já mais veterana. Eles foram presos, foram detidos por tráfico de drogas lá na rua Tito Leão. Alô, Maués, alô, Rádio Guaranópolis de Maués. Prenderam aí em Maués esse casal de bandido, casal aí que estava espalhando droga em Maués, foi preso pela polícia. A mulher de 40 anos, bom de rezar já, veteraníssima. Pensa na traficante feia, com aquelas marcas de catapora na polpa, na coxa. Rapaz, pensa na mulher feia. Ela vendia droga, mas não se cuidava não. As unhas sujas, um pedaço de esmalte ainda do Natal. Pensa na mulher jogada. Foi presa ontem lá no município de Maués. As informações dão conta de que debaixo de cada sovaco dessa traficante havia um macaco morto. A mulher fede, tá fede? Lá em Maués o pessoal dizia para ela, tá fede? A presa tá fede. Ela tava fede, Paulo Guerra estava com o sovaco sem conhecer desodorante. Vou dar uma dica para ela, o Caiaque desodorante é muito bom para acabar com esses macacos que tem debaixo do sovaco dessa desgraçada. Pronto, socorro, Platão Araújo. Fiquei ali meio de longe, com cuidado, Paulo Guerra. Máscara, luva, eu tava lá todo equipado, dando uma gato escaldado, né? Eu cheguei por lá, Paulo Guerra, para colher as informações, e as informações que temos é que foi uma noite e madrugada das mais tranquilas no pronto-socorro, Platão Araújo. Os anjos da vida do Platão Araújo, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem tiveram pouco trabalho no que se diz respeito à área da emergência, né? De gente chegando lá
com tiro, facada, paulada. Foi bem tranquila a noite madrugada. Não teve violência com a chuva que caiu a noite de ontem. Bem tranquilo o plantão no Platão Araújo. Já no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Um abraço para a enfermeira Juliana Almeida, que sempre nos passa as informações. Juliana Almeida e os demais anjos da vida também do pronto-socorro João Lúcio tiveram uma noite madrugada na área de emergência também muito tranquila. Poucas pessoas deram entrada por violência. Uma pessoa apenas deu entrada vítima de agressão física em meio à chuva de ontem. Uma mulher foi verificar, foi bisbilhotar o celular do marido. Ela viu o que não queria ver. Ela descobriu que Francisco estava de mensagens com uma outra mulher. O Francisco foi tomar banho e ela foi bisbilhotar o celular do marido. Lá ela viu uma conversa que não queria ver. Francisco estava de conversa, estava de papo, estava dando confiança para uma intrusa do amor. Daí, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ela o agrediu com o que via pela frente e conseguiu acertar uma panelada no supercílio de Francisco, que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, sangrando muito, com o supercílio aberto, tudo devido por causa do celular. Eu tenho pra mim que esse celular, esse negócio tá lá na Bíblia, 666, né? A besta é o celular. Como separa casal e ainda tem o aplicativo do capeta, o tal do Zap Zap. É uma desgraça esse negócio de Zap Zap. E também tem homens que se deixam levar pelos encantos das intrusas do amor. É por isso que eu não tenho amante. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Noite, madrugada tranquila. O Instituto Médico Legal não recebeu nenhum corpo vítima de violência. Ninguém morreu na bala, ninguém morreu na faca, ninguém morreu na paulada, ninguém morreu por violência. O livro da capa preta, onde são anotadas ocorrências de morte, não foi aberto a noite passada. Nenhuma morte, graças ao grande trabalho da polícia, graças à polícia militar, polícia civil, o passarinho da morte ficou em seu puleiro, abrigado com meio da chuva. O passarinho da morte não sobrevoou a cidade a noite passada. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 38 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da tranquila e chuvosa noite e madrugada na cidade. É contigo, poderoso Paulo Guerra. Loteria. Dia de sorte, concurso 317, dezenas sorteadas 05, 07, 08, 14, 15 22 e 28. Mês da sorte, fevereiro. 7 números, uma aposta. E foi feita pelo canal eletrônico. Este apostador vai receber R$1.333.246,37. 6 números acertados, 86 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$2.019 mais 19 centavos. Aqui no concurso 5.296, sorteou as dezenas 07, 39, 43 52 e 59. Saiu para um apostador de Santos Dumont, lá em Minas Gerais. Ele vai receber R$2.352.830. A quadra saiu para 46 apostas, cada uma vai receber R$10.064,84. O Terno teve 4.219 apostas ganhadoras com premiação individual de R$165 e mais um centavo. O prêmio acumulado da Lotomania no concurso 2083 saiu para um apostador de São Paulo. Ele vai receber na Caixa Econômica Federal R$4.296.493,58.
Com 19 números foram 10 apostas, prêmio R$30.735,31. 18 números acertados, foram 125 apostas ganhadoras, o prêmio R$1.536,76. As dezenas sorteadas no concurso 2083 da Lotomania foram estas: 05, 09, 12, 14, 24, 29, 32, 41, 44, 54, 57, 66, 68, 72, 74, 76, 89, 90 93 e 94. O concurso 2.271 da Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de 32 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece às 20 horas de hoje, pelo horário de Brasília, no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Últimas notícias. O tom positivo prevaleceu na Bolsa Paulista nesta terça-feira, véspera dos vencimentos de opções sobre o Ibovespa e do índice futuro, apoiado pelo noticiário de estímulos econômicos. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa fechou em alta de 1,25%. A 93.531,17 pontos, encerrando uma sequência de 4 pregões de queda. O dólar fechou em nova e firme valorização, retomando o patamar de R$5,23 em dia de fortalecimento global da divisa norte-americana, após dados turbinarem expectativas de que os Estados Unidos estão deixando o pior da crise econômica do coronavírus, o que endossou o status do dólar como porto seguro. As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em leve alta nesta quarta-feira, após o sólidos ganhos do pregão anterior, com investidores se mostrando mais cautelosos em meio a tensões geopolíticas e recente surto de coronavírus em parte da China e dos Estados Unidos. Nos mercados chineses, o índice Xangai Composto subiu 0,14% hoje e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,29%. Em outras partes da Ásia, o Hang Seng se valorizou 0,56% em Hong Kong. O sul-coreano Kospi mostrou alta de 0,14% em Seul e o TAIEX registrou ganho de 0,20% em Taiwan. Na Oceania, a bolsa australiana terminou o dia em alta após se recuperar de uma queda no meio do pregão. O Standard & Poor's ASX 200 avançou 0,83%. A Caixa Econômica Federal acredita nesta quarta-feira a primeira parcela do auxílio emergencial para os demais aprovados do terceiro lote do benefício inscritos por meio do site e do aplicativo do programa. São 2,5 milhões de beneficiados. Os gastos com cartão de crédito representam na média 29,2% da renda do consumidor brasileiro, de acordo com o levantamento inédito da Serasa Experian, com base nas informações do cadastro positivo. A pesquisa mostra também que quanto menor o poder de compra, maior é o percentual de salário comprometido com esse tipo de despesa. Em meio à crise causada pela pandemia, as concorrentes Azul e Latam fecharam uma parceria para compartilhamento de voos codeshare no jargão do setor no mercado doméstico. Segundo as empresas, o acordo valerá inicialmente para 50 rotas em que apenas uma delas atua. As passagens dos voos compartilhados devem começar a ser vendidas em agosto. Com uma parceria que se estende também para os programas de fidelidade e tem possibilidade de avançar para voos internacionais, as empresas pretendem elevar a demanda por passagens ao conectar o maior número de cidades brasileiras. A hora em Manaus. 6:43. Os Estados Unidos decidiram anunciar candidato próprio para disputar a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID hoje, ocupada pelo colombiano Luiz Alberto Moreno. O anúncio atropela as intenções do governo brasileiro, que foi pego de surpresa com a decisão americana. Até ontem, o Ministério da Economia acreditava que teria o apoio do governo Trump no pleito e conseguiria emplacar o nome do país para a presidência da instituição. Há cerca de 2 semanas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, avisou o secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, que o Brasil indicaria Rodrigo Xavier, ex-presidente do UBS e do Bank of America no Brasil, para o posto. A comissão externa da Câmara, destinada a acompanhar ações do Ministério da Educação, concluiu o relatório sobre a atuação da pasta durante a pandemia do coronavírus. O documento traz críticas à falta de liderança da pasta na orientação dos gestores nos estados e nos municípios e a ausência de diálogo em decisões tomadas pelo Ministério
no período. O Brasil voltou a figurar na lista dos 25 países mais confiáveis para o investimento estrangeiro direto, segundo indicador produzido pela consultoria norte-americana Caroline, divulgado nesta terça-feira. Após ficar de fora da lista do ano passado, o país é a única nação da América Latina a compor a lista no ranking de 2020. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne hoje e deve reduzir a taxa básica de juros da economia brasileira de 3% para 2,25% ao ano, segundo a previsão da maior parte dos economistas do mercado financeiro. A decisão do Banco Central será anunciada por volta das 18 horas e será tomada em um momento de forte redução do nível de atividade da economia mundial em razão da pandemia do novo coronavírus, o que tem impactado os índices de inflação. O Ministério da Educação alterou as datas das inscrições aos principais programas de acesso às universidades para atender a uma solicitação das instituições de ensino superior públicas e privadas, segundo informou o secretário de Ensino Superior do MEC, Wagner Vilas Boas Souza. O edital que muda o prazo de inscrição do Sistema de Seleção Unificada SISU do segundo semestre de 16 a 19 de junho para 7 a 10 de julho foi publicado hoje. O programa Universidade para Todos, o ProUni, que teria as inscrições abertas de 23 a 26 de junho, passou para o dia 14 de julho. E o financiamento estudantil FIES, que teria inscrições efetuadas em 30 de junho a 3 de julho, passou para 21 a 24 de julho. 6:45 em Manaus. Ibanez volta a bloquear a esplanada dos ministérios após ameaças contra bispo auxiliar de Brasília. Medida vale desde ontem e vale para esta quarta-feira. Decreto do governador cita a tentativa de evitar protestos anticonstitucionais. Dom Marconi Ferreira disse que foi ameaçado por grupo que queria acampar na área da Catedral de Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que hoje é também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse ontem que defende a realização das eleições municipais ainda em 2020, mas não em outubro, data atual do pleito. Há consenso para fazermos este ano. Para o TSE, cientistas, a janela de 15 de novembro a 20 de dezembro. Realizando o primeiro turno a partir de 15 de novembro e o segundo até 20 de dezembro, conseguimos entregar eleições bem arrumadas, afirmou ele. O Senado aprovou nesta terça-feira a medida provisória que visa reduzir os impactos econômicos e as demissões durante a pandemia do novo coronavírus. A discussão foi longa, concentrada em 2 artigos incluídos pela Câmara dos Deputados e que por fim acabaram retirados. Agora, o texto vai para a sanção presidencial. O dispositivo permite, durante o estado de calamidade pública devido à pandemia do novo coronavírus, a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias e a redução de salários e da jornada de trabalho pelo período de até 90 dias. Jair Bolsonaro dá posse ao deputado Fábio Faria como ministro das Comunicações, ministério recriado no dia 11 de junho. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, vai participar. A nova pasta agrega a Secretaria Especial de Comunicação Social, antes na Secretaria de Governo da Presidência da República, além da Secretaria de Radiodifusão e Telecomunicações. Também estarão sob o órgão Telebrás, Correios, Anatel e EBC. Os ministros retomam hoje o julgamento da ação que discute se o inquérito das fake news está de acordo com a Constituição. O relator da ação, o ministro Edson Fachin, votou na semana passada. Ele considerou que o inquérito está de acordo com o texto constitucional, mas defendeu ajustes entre os quais a participação do Ministério Público. O julgamento deve ser retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes, o relator do inquérito. Pyongyang ameaçou nesta quarta-feira reforçar a presença militar nos arredores da zona desmilitarizada da Coreia, um dia depois da destruição do escritório de relações com o Sul, em uma escalada das tensões que foi condenada por Seul. A Coreia do Norte afirmou que rejeitou uma oferta que teria recebido do presidente sul-coreano Moon Jae-in sobre o envio de emissários para negociações. Kim Yong-jong, a influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, chamou a proposta de sinistra e sem tato, de acordo com a agência norte-coreana KCNA. Jair Bolsonaro publicou na noite de ontem em uma rede social série de 10 mensagens nas quais aponta abusos, violação de direitos e ataques concretos ao governo e que, diante disso, tomará as medidas legais para, segundo afirmou, proteger a Constituição. O presidente não disse explicitamente, mas parece referir às investigações de manifestações antidemocráticas e inconstitucionais feitas por apoiadores dele e pediu o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Pela manhã, aliados do presidente tinham sido alvos da operação da Polícia Federal no inquérito que apura o financiamento de atos antidemocráticos. 10 deputados e um senador bolsonarista tiveram sigilos bancários quebrados
por determinação do ministro Alexandre de Moraes do STF. O Brasil teve 1.338 novas mortes registradas em razão do novo coronavírus nas últimas 24 horas, aponta levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Com isso, já são 45.456 óbitos pela Covid-19 até ontem. Os 2 aeroportos de Pequim cancelaram 1.200 voos nesta quarta-feira após o ressurgimento de casos de Covid-19 na capital chinesa, anunciou a imprensa local. Às 9h10 locais, 22h10 pelo horário de Brasília, 1.255 voos com partida e chegada nos aeroportos de Pequim foram cancelados, ou seja, 70% dos planejados originalmente, informaram o People's Daily e o China Daily. As autoridades pediram aos moradores de Pequim que evitem viagens não essenciais para fora da cidade e ordenaram o fechamento de escolas do ensino fundamental e secundárias. Várias cidades começaram a impor uma quarentena obrigatória a todos os viajantes da capital chinesa. Os usuários do trem que reservaram passagens para ou a partir de Pequim poderão solicitar um reembolso gratuito, informou o People's Daily. 6h50 em Manaus. Agora os destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Supremo quebra o sigilo bancário de 10 deputados e um senador bolsonarista. A Folha de São Paulo estampa. Brasil bate recorde e deve chegar a 1 milhão de casos de Covid até o fim de semana. O Estado de São Paulo. Senado dá aval para governo prorrogar suspensão de contrato e redução de jornada até o fim do ano. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. A pedido de universidades, MEC de inscrições de SISU para Unifiéis. Valor econômico. Corticoide reduz risco de morte em estado crítico da Covid-19, diz Oxford. Estado de Minas. Foi um ato religioso, diz deputado bolsonarista, sobre fogos no STF. Jornal do Comércio no Recife. Laranja de empresa que firmou contratos com a prefeitura do Recife e empregada doméstica mora em casa pobre. Nunca fui sócia, disse ela. Fortaleza, Diário do Nordeste. Governo renova isenção de conta de água a família de baixa renda por 2 meses. Porto Alegre, 0 hora. Estudante de psicologia está entre os presos pela Polícia Federal por suspeita de armazenar pornografia infantil no Rio Grande do Sul. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Pesquisas mostram o impacto da pandemia no comércio. Em tempo. Justiça suspende CPI da saúde na Assembleia. Diário do Amazonas. Empresário depõe na CPI e deixa dúvidas. A crítica. Cotas raciais. Denúncias de fraudes crescem 418% no ano. Participaram desta edição reportagens J. Rai, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.